Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, temos apenas 2 leituras, ainda dá tempo de você dar uma olhadinha aqui na playlist, procurar por 2 vídeos anteriores e nos acompanhar nessa aventura. E você já pegou a sua Bíblia? Vai lá pegar a sua Bíblia que eu espero. Espero nada, vamos embora? Criação da vida animal. Depois você volta o vídeo. Depois você volta o vídeo e assiste, tá? E acompanha a leitura junto comigo. Criação da vida animal. Versículo 20 diz assim: E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gente, muito forte, né? Hoje nós vamos ler só 5 capítulos. Amanhã não perca, porque amanhã, o que será que Deus vai criar amanhã, hein? O que você acha que Deus vai criar? A partir do verso 26, nós vamos falar da criação do homem. Olha, amanhã está imperdível, hein? Mas hoje, vamos analisar. Hoje, a partir do verso 20, a gente vê Deus ordenando as águas. Ordenando as águas que produzam abundantemente. Olha, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Você sabia que nem todas as espécies animais que existem no planeta já foram descobertas? Você sabia que tem mais espécies de vida animal do que o homem até o dia de hoje, com toda a tecnologia, com toda a ciência? Ele não conseguiu catalogar todas as extensões de vida que existem, e principalmente dentro d'água, principalmente no mar. Sabe por quê? Porque existem zonas tão profundas no fundo do mar, tão profundas, elas têm o nome de zonas abissais, ou seja, são verdadeiros abismos. Já parou para pensar nisso? Abismos profundos no fundo do mar, aonde ali habitam vidas, animais, de espécies jamais imaginadas pelo ser humano. Imagina um animal que ele pode sobreviver nas profundezas do mar. Há uma capacidade de pressão inimaginável de todas as águas do oceano sobre esse animal. Um lugar onde provavelmente ali não chega a luz do sol mais, porque a luz não consegue atravessar tão profundamente nesse lugar, né? Que é praticamente como se fosse um abismo dentro do fundo do mar. Gente, isso não é fantástico? Você não fica assim? Eu fico maravilhada. Quando eu começo a meditar na palavra de Deus, e eu vejo aqui que como Deus criou tudo
através da sua palavra. E aí a gente tem a palavra de Deus na nossa mão, a gente tem a palavra de Deus ao nosso alcance e muitas vezes o ser humano se acha tão inteligente, mas ele não tem capacidade de compreender que essa palavra é a chave para muitos enigmas na humanidade. A mente do homem não consegue alcançar tudo que Deus criou. E aonde está relatado aqui no livro de Gênesis, né? Que Deus criou todas as coisas apenas com a sua palavra. Pensa nisso, né? Deus criou as grandes baleias. E depois Deus abençoou os animais dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Você já parou para pensar que esses animais eles não têm boletos para pagar? Você já parou para pensar que esses animais eles não plantam? O Senhor Jesus mesmo falou isso, né? Já reparou que as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, elas não ajuntam comida nos celeiros e que mesmo assim o nosso Pai que está nos céus as alimenta? Isso foi Jesus que falou lá no Novo Testamento. Mas quando você para e pensa aqui em Gênesis que Deus abençoou os animais que ele criou com a sua palavra. E ele disse assim, olha, multiplicai, frutificai. E a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem. Olha, se multiplique, frutifique. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Deus mandou, Deus falou para os animais se multiplicarem e frutificarem, e assim aconteceu. E os animais não se preocupam. O que eu vou comer hoje? O que eu vou comer amanhã? Será que eu tenho dinheiro para comprar comida? Será que eu preciso de roupa para vestir? Olha, gente, isso é muito forte, sabe? Quando a gente para meditar, o que é meditar? Meditar não é só você ler o que está escrito aqui. Meditar é você pensar, é você raciocinar, é você, sabe? Eu costumo dizer assim, eu viajo, eu me transporto lá no dia que Deus estava criando as coisas e eu começo a imaginar, sabe? É muito forte. Tudo que Deus criou é tão magnífico, é tão variado, assim, é tão espetacularmente tremendo. Quando Deus mandou se multiplicar e aquelas espécies se multiplicaram, né? E até o dia de hoje, o ser humano, com toda a tecnologia, não tem capacidade de catalogar e conhecer todas as espécies, tanto no mundo animal, como no mundo vegetal, como no fundo do mar, como dentro do corpo humano. Você sabia que nós somos habitados por trilhões de células, que são seres vivos, que habitam dentro de nós em harmonia. Nós somos formados por trilhões e trilhões de células que os homens ainda não conseguiram compreender direito como que funciona. Tudo isso em harmonia que está no nosso corpo. Muito forte, né? E diz assim, ao final de tudo que Deus criou, ele viu que tudo aquilo que ele criou era bom. Muito lindo isso, né? Deus se alegrou no que ele criou. Deus falou assim, olha, tudo que eu criei é bom. Gente, amanhã a gente vai continuar com essa leitura. E amanhã tá imperdível. Amanhã nós vamos falar da criação do homem. Tá bom? Te espero aqui amanhã. Quando você chegar, já traz a sua Bíblia, tá? Já chega com a sua Bíblia. Se você quiser saber qual a Bíblia que eu
leio, qual a Bíblia que eu comento através, né, dessa Bíblia de estudos. Deixa aqui nos comentários que eu vou te falar que Bíblia é essa, que Bíblia maravilhosa, onde você adquire uma Bíblia como essa, tá? Gostou desse conteúdo? Curte esse vídeo, poxa, faz alguma coisa, põe esse dedinho aí, ali naquela mãozinha do like, curte o vídeo, que é para o YouTube saber que esse conteúdo está abençoando vidas e distribuir esse vídeo para mais pessoas. Outra coisa, se você gostou, se inscreve no canal, acompanha com a gente as meditações e compartilha com os seus amigos, tá bom? Vejo vocês amanhã.